Olá pessoal, sou o professor Adolfo Alves. Estaremos nesse vídeo iniciando o nosso curso completo de matemática em cima da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, iniciando com o volume 1, Conjuntos e Funções. Vamos juntos acompanhar essas centenas de vídeos que estará aí em nosso canal, disponível totalmente gratuito. Vamos comigo! Começando com conjuntos, parte de conjuntos, vamos dar uma ideia geral sobre esse item. Esse tópico 1, nós iremos trabalhar conjunto, elemento e pertinência. Nós sabemos que a relação que existe entre elemento e conjunto é uma relação de pertinência. Ou o elemento pertence ou ele não pertence ao conjunto. Então vamos analisar aqui o slide, Na teoria dos conjuntos, nós temos três noções que são aceitas, tá certo? Isto é, são noções consideradas primitivas. Conjunto, elemento e pertinência entre elemento e conjunto, como eu falei. Um elemento, ele pertence a um determinado conjunto. A noção matemática de conjunto, ela é praticamente a mesma que se usa na linguagem comum. Então aqui é um agrupamento, na verdade, são agrupamentos, formados por elementos. E aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, o conjunto 1, conjunto das vogais. Quem seria o conjunto das vogais? Aí nós sabemos que o conjunto das vogais é A, E, I, O. Aqui não tem nenhum problema, o conjunto dos algarismos romanos, nós temos aqui o algarismo o I, que a gente sabe, o V, que representa 5, a dezena, o 10, nós temos ainda E, nós temos ainda C, ou seja, são alguns, alguns algarismos romanos, nós temos ainda o milhar, assim por diante. Beleza, aqui nós temos alguns elementos que fazem parte dos algarismos romanos, O conjunto dos números ímpares positivos. Então, cuidado, ímpares positivos. Muita gente acha que não tem ímpar negativo. Claro que tem. O ímpar positivo, 1, 3, 5, 7, 9, É um conjunto infinito, não é isso? Ímpares positivos. O conjunto 4, o conjunto dos planetas do sistema solar, que nós sabemos, Mercúrio, Marte, Terra, Vênus, Saturno, Urano, Netuno. Ou seja, é um conjunto finito, porque os planetas do sistema solar são alguns conhecidos. Deu uma estudadinha, em Plutão, Ora ele era planeta, ora ele perdeu o posto de planeta, enfim. Não vamos entrar nesse mérito da física, que é muito interessante também. Nós temos o conjunto 5, o conjunto dos números primos positivos, números primos, aquele que é dividido por 1 e por ele mesmo, por exemplo, o número 2 é um número primo, É o único par que é primo, por coincidência, o 2, o 3, o 5, o 7, o 9 não é primo, porque o 9 é dividido por 3, então para ser primo, vocês sabem que ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, o 11, por exemplo, o 13 e assim por diante, o conjunto dos naipes da carta de um baralho, paus, ouro, paus, ouro, copas, e espada, são os naipes de um baralho, E nós temos o conjunto dos números, dos nomes dos meses de 31 dias, Tem aquela história, janeiro. Sabe isso? Você bota assim a mãozinha, O catocozinho tem a gente chama de calombo aqui, Janeiro é 31, fevereiro não é, março é, abril, maio, Então, vou botar aqui, Janeiro, fevereiro não é, janeiro, fevereiro, março, maio, julho, agosto, outubro, dezembro, São os meses que tem 31 dias. Tá certo? Então, é assim que a gente representa os conjuntos. Abre a chave e coloca os elementos. Beleza? Nós indicamos, normalmente o conjunto nós indicamos com letra maiúscula. Isso é importante, tá certo? Os conjuntos são indicados com letras maiúsculas. E os elementos, por sua vez, o elemento, com letra minúscula, Aqui, A, B, C, D, X, Y minúsculo. Então, conjunto eu indico com letras maiúsculas e elemento com letras minúsculas.
E aquela relação de pertinência, né? Eu dizer se o elemento X ele pertence a um conjunto A, esse é o símbolozinho de pertence, né? Um Ezinho assim, né? Então aqui eu estou dizendo que o elemento X, olha a letra minúscula aqui, ele pertence a um conjunto A, olha o A maiúsculo aqui, representando o conjunto, né? X pertence a aquela relação de pertinência que existe entre elemento e conjunto. Ou, de repente, o elemento X ele pode não pertencer ao conjunto A. Quando eu digo não pertence, é só colocar o símbolo de pertence e trazer um sinal cortando, indicando que não pertence. Tá certo? Então, ou um elemento ele pertence a um conjunto, ou ele não pertence a um conjunto. Nós também temos um hábito de representar o conjunto através de vamos dizer assim, uma linha fechada, né? Aqui, ó, por exemplo, uma linha fechada aqui, ó. Eu tenho um símbolozinho, né? Uma linha fechada. Deixa eu colocar aqui do laser aqui, ó, por exemplo, né? Essa linha aqui fechada, representando o conjunto A. Olha aqui o A maiúsculo e os elementos aqui dentro, ó. Inclusive tem um elemento que está fora, né? O elemento D minúsculo. Né? Então aqui o que é que eu posso dizer aqui o seguinte, veja, o que é que a gente pode falar aqui? A gente pode falar que os elementos A, B e C, eles pertencem ao conjunto A, né? Ele está dentro do conjunto A, está aqui, ó. O A pertence a A, o B pertence ao conjunto A e o C pertence ao conjunto A. Já o elemento D, olha aqui o D, ó, ele não pertence ao conjunto A, porque ele estaria fora do conjunto A. Beleza? Uma outra forma de representar é quando essa linha fechada aqui, ela é um círculo, né? Quando essa linha é um círculo, né? Eu chamo isso aqui de diagrama de Euler-Venn, né? Eu chamo de diagrama de Venn. Quando essa linha fechada ela é um círculo aqui, ó. Então eu tenho a mesma representação. Os elementos A, B e C pertencem ao conjunto A e o elemento D aqui, ó, ele não pertence ao conjunto A, pois está fora. Então são duas maneiras de eu representar. Ou uma linha fechada, que pode ser essa linha aqui, ou pode ser uma linha, sei lá, até sem forma geométrica aqui. É uma linha fechada. Eu posso representar um conjunto com os elementos aqui, ó, A, B, C, por exemplo, e o D fora, não tem problema. Ou eu posso escrever como um círculo. Toda vez que eu escrevo como um círculo, usando um círculo, esse diagrama recebe um nome especial, que é um diagrama de Euler-Venn. Ok? Tópico 2. Descrição de um conjunto. Como é que nós usamos, né? Quais técnicas nós usamos para descrever um conjunto? Tá certo? Utilizamos dois recursos principais para descrever um conjunto e seus elementos. Nós enumeramos, né? Citamos, escrevemos os elementos do conjunto ou damos uma propriedade, uma característica. Então, ou a gente diz assim, os elementos são esses. Ou a gente dá uma característica para que o aluno, para que nós consigamos descobrir que conjunto é esse. Uma propriedade que nós daremos. Então, são as maneiras da gente descrever um conjunto. Tá certo? Por exemplo, nós temos aqui, ó, vamos descrição pela citação dos elementos. Ó, conjunto das vogais. Né? Vogais. A, E, I, O, U aqui. Beleza. Conjunto dos logaritmos romanos. Como tem aí, V, X, L, C, D, M, né? Beleza. Conjunto dos nomes de mês de 31 dias. Já fizemos, né? No slide anterior. Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro, dezembro. Beleza? Nós estamos aqui citando os elementos, né? Também temos aqui, ó, essa notação também é empregada quando o conjunto é infinito. Tá? A gente pode citar, por exemplo, conjunto dos números ímpares positivos. 1, 3, 5, 7, como eu falei, né? Conjunto dos primos positivos, números primos, 2, 3, aquele número que é dividido por 1 e por ele mesmo, né? Conjunto dos múltiplos de inteiro de 3. Ó, aqui eu quero chamar a atenção. Isso aqui, tá certo? Atenção! Múltiplos inteiros de 3. O conjunto dos múltiplos de 3, como é que a gente consegue fazer isso? Eu tenho um vídeo no canal explicando. Mas veja só. Vamos ver isso aqui.
em outra aula de conjuntos numéricos. Mas quem são os naturais, os números naturais? Os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, por diante. Tá? Quem são os inteiros? Os inteiros, que é representado pela letra Z, ele vem do infinito, né? Passa pelos negativos, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1. E vai entrar agora os naturais. 0, 1, 2, 3 e vai para o infinito. Como é que eu acho os múltiplos de um número? Ora, se for os múltiplos naturais, os múltiplos positivos de um número, tá? Os múltiplos positivos de um número, eu venho aqui, ó. Múltiplo positivo, múltiplo de 3. Aí eu boto aqui, ó. 3 vezes 0, 0, né? 3 vezes 1, 3. É só multiplicar o elemento, o número que eu quero múltiplo pelos números naturais. Eu multiplico. É só multiplicar o número que eu estou buscando os múltiplos pelos números naturais. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12 e assim por diante. E são os múltiplos positivos de um número. Aqui falou múltiplos inteiros de 3, não é? Múltiplos positivos de 3. Então, por quanto eu multiplico, professor? Eu multiplico pelos números inteiros. Por exemplo, eu faço aqui uma regrinha. 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Mais 3 vezes menos 1 é menos 3. Certo? 3 vezes 2 é 6. Mais 3 vezes menos 2 é menos 6. São múltiplos inteiros, porque são derivados dos números inteiros. Beleza? Eu queria chamar a atenção disso aí para com vocês. Também podemos usar a mesma notação é empregada quando um conjunto é finito, com grandes números de elementos. Escrevemos assim, os elementos iniciais, tá? Colocamos reticências e depois indicamos o último elemento, certo? Colocamos alguns elementos iniciais para que a gente tenha noção qual é a sequência obedecida. Colocamos reticência e colocamos o último elemento para indicar que ele é um conjunto finito. Ele tem muitos elementos, porém ele é finito. Beleza? Aqui tem um exemplo. Ó. Conjunto dos números inteiros de 0 a 500. Ou poderia ser conjunto dos números naturais de 0 a 500. Aí 0, 1, 2, 3, reticências, para dizer que aqui está 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 500. Finalizou 500. Beleza? Conjunto dos divisores positivo de 100. No nosso canal, tem um vídeo explicando como calcular os divisores, né? De 100 são muitos, mas vamos lá. Começo com 1, os divisores eu começo com 1, né? Eu consigo dividir 100 por 1? Consigo, né? 100 por 2, 100 por 5, 100 por 10, reticências, até chegar em 100. Quem é o próximo divisor de 100 depois de 10? 20. Vou dar aqui até uma dica a vocês. Opa, observação importante. Se eu quiser saber quantos divisores positivos tem o número 100, como é que eu faço? Esse conjunto aqui teria quantos elementos? É muito fácil. Faz assim, deixa eu dar aqui uma dica a vocês. Número de divisores positivos de um número. Vou botar aqui, ó, número de divisores positivo de um número. Positivo de um número. Como é que eu calculo? Vamos pegar o número 100. Vou trocar aqui a cor da caneta, vai ficar melhor. Vamos lá. Vou pegar o 100, vou fatorar o 100, tá? Fatorar. Tá? Ou decompor em fatores primos, tá? Divide por 2. 100 divide por 2 é 50. Divide por 2, que dá 25. Não dá mais para dividir por 2, mas dá por 5, né? 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Chegou aqui, para, né? Então eu tenho 2 ao quadrado, porque eu tenho 2 duas vezes.
vezes eu tenho 5 ao quadrado, porque eu tenho 5 duas vezes. Beleza. Professor, como é que eu faço? Observe que isso aqui é uma decomposição em fatores primos, que a gente fala. Vocês já entenderam por que isso é chamado de decomposição em fatores primos? Porque normalmente esses números aqui são números primos. Por isso que eu estou decompondo em fatores primos. Eu estou escrevendo aquele número que não é primo, normalmente ele não é primo, em fatores primos, tá certo? Então fica 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, né? Que dá isso aqui, dá 100. Como é que eu faço agora? Para calcular a quantidade de divisores positivos de um número. Eu não quero saber quem são os divisores. Quero calcular quantos são. Ó, vem aqui, ó. Vou no expoente e somo sempre com mais 1. É a técnica. Então faz 2 mais 1. Multiplico. Vou no outro expoente e somo também com mais 1. 2 mais 1. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 3 vezes 3, 9. 9 divisores positivos. Divisores positivos. Então, o número 100, ele possui 9 divisores positivos. 9. Ah, beleza. Quem são os 9? Está aqui, ó. 1, 2, 5, 10. Já tem 4. 100, já tem 5. Quais são? Tem 4 divisores aqui, ó. Aqui tem 4 divisores. Quais são esses 4 divisores? Vamos ver se a gente consegue. Bora ver? 1, 2, 5, 10. Qual é o próximo divisor de 100? 20, né? Beleza. Eu consigo dividir 100 por 20? Consigo. Eu consigo dividir 100 por 25? Consegue também. E 100 por 50 consegue? Consegue. Por isso falta um divisor. Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Falta um. São 9? Falta um que não está aqui, ó, que é o 4. Vou colocar aqui, ó, né? O 4 também consigo dividir o 100 por 4. Então são 9 divisores. Quais são os 9 divisores de 100? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e o próprio 100. Lembrando que para calcular os divisores de um número, eu sempre começo com 1 e termino com ele mesmo, né? Vamos à luta, para frente. Uma outra maneira de descrever conjunto é através de uma propriedade. Aqui, ó, a grande maioria dos vestibulares, concursos, enfim, ele traz uma propriedade. E assim que a gente lê, por exemplo, ó, x, tal que x, tem a propriedade P. Essa propriedade P, ela difere, né? Ela é bem diferente. E assim que lê, ó, A é um conjunto dos elementos x, tal que x, tem a propriedade P. Beleza? Exemplo. Primeiro exemplo. X tal que x é um estado da região sul do Brasil. Observe que isso aqui é uma propriedade, é uma característica. Eu não estou dizendo claramente quais são os elementos. Eu estou dizendo que x é um estado da região sul do Brasil. Aí o aluno tem que ter um conhecimento de geografia, né? Ver que aqui é bem interessante. Então, quais são os estados da região sul do Brasil? São 3, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses são os elementos desse conjunto, que foi definido através de uma propriedade. Beleza? O conjunto 2, vê o que ele diz. X tal que x é um divisor inteiro de 3. Quais são os divisores de 3? Deixa eu dar uma dica a vocês. O número 3 é um número primo. Por que ele é primo? Porque ele é dividido por 1 e por ele mesmo. Então, os divisores de 3 são quem? 1 e ele mesmo, que é 3. Porém, ele quer os divisores inteiros. Então, não é apenas 1 e 3. Não é apenas 1 e 3. É 1, menos 1, 3 e menos 3. Né? Lembra aquela historinha do divisor inteiro, né? Do múltiplo inteiro e do divisor inteiro. Tem que entrar o positivo e o negativo, porque os negativos fazem parte dos números inteiros. Beleza? Outra propriedade. X tal que x é um número inteiro que está entre 0 e 500. Inclusive eles. Por que inclusive eles? Porque tem aqui esse sinal de igual. Ó. Isso aqui é igual. Ó. Isso quer dizer menor igual. Isso quer dizer maior igual. Deixa eu
apagar aqui, né? Aqui, ó, esse símbolo, essa simbologia aqui, ó, galera, quer dizer, essa aqui, ó, quer dizer menor igual. Menor igual, né? Menor igual, né? Então, 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 500. Ou seja, x está entre 0 e 500, inclusive com eles. Então, vai de 0, 1, 2, 3 reticências, indicando que aqui tem vários elementos, até chegar onde? Em 500. Só uma observação importante. Se eu dissesse assim, ó, se o conjunto fosse, vou botar aqui observação 4. Exemplo 4. Se o conjunto fosse x, tal que x é inteiro e 0 é menor que x, que é menor que 500. Neste caso aqui, x tinha que ser maior que 0 e menor que 500. O número inteiro maior que 0, menor que 500. O 0 e o 500 não ia entrar, porque não tem aqui sinal de igual. Tá certo? Então ia só a partir do 1. 1, 2, 3, 4, reticências até 499. Não ia até 500. Beleza? Tem que ter esse cuidado importante. Vamos para o tópico 3. Conjuntos unitários e conjunto vazio. Né? A gente está aquecendo, tá certo? Acompanha o nosso canal, nossos vídeos, que vamos nos aprofundar, porque a coleção Fundamentos de Matemática Elementar é top. Ela é profunda, vamos chegar nesse nível, tá? Então, chama-se conjunto unitário, aquele que possui um único elemento. Exemplo, o conjunto dos divisores de 1. Quem são os divisores de 1? Inteiros e positivo. O próprio número 1, né? Divisores eu consigo dividir e dar como resultado o número inteiro, né? Eu dividi 1 por 1, dá 1. Professor, por que não 2? Porque se eu dividir 1 por 2, dá 0,5. E 0,5 é um número racional, não é um número inteiro. A gente vai ver isso, né, quando for estudar conjuntos numéricos. Então, os divisores positivos de 1 é 1. Por exemplo, aqui, ó, conjunto das soluções da equação 3x mais 1 igual a 10. Se eu ver aqui, ó, resolver a equação 3x mais 1 igual a 10, como essa equação é resolvida? Né? 3x, aquela forma prática de fazer, né? 10, aqui é mais 1, aí a gente usa, né, uma forma prática de fazer, não é bem assim, mas usando, né? É mais 1, vai para lá, menos 1, eu chamo a atenção que não é bem assim, mas tudo bem. 10 menos 1 dá 9, e o 3 está multiplicando, vem para cá para o segundo membro dividindo, né? 9 divide por 3, dá igual a 3, ou seja, um único elemento. Então, se é um único elemento, é um conjunto unitário, né? Aqui, ó, o conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Só tem um conjunto que faz fronteira com o Uruguai, que é o Rio Grande do Sul. Então, é um conjunto unitário, ele contém um único elemento. Beleza? Contém um elemento, contém um único elemento. Beleza, vamos lá. Conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? É aquele conjunto que não possui elemento algum. Tá certo? E o símbolo usual para o conjunto vazio é esse aqui, ó. Já deve ter visto, tá certo? Conjunto vazio. Beleza. Obtemos um conjunto vazio quando descrevemos um conjunto por meio de uma propriedade logicamente falsa. A gente vai ver isso aqui. A gente vai ter um curso sobre, e faz parte desse livro 1 do Fundamentos de Matemática Elementar, de raciocínio lógico. Mas no final do livro, tá certo? Eu inverti. Eu vou trabalhar toda a parte de conjunto de funções, várias aulas, tá? E no final a gente vai dar algumas aulas de raciocínio lógico. Eu peço você, professor, que está acompanhando esse canal, esse curso, indique essas aulas para os seus alunos, né? Vão ser aulas que o aluno vai ter uma sequência lógica, como o livro de Fundamentos de Matemática Elementar traz, tá certo? Vamos lá. Exemplo, conjunto vazio, através de propriedade. X tal que x é diferente de x. Poxa, meus amigos, me diga um número que é diferente dele mesmo. Por exemplo, coloca aqui 5. Pessoal, vê que loucura. 5 tal que 5 é diferente de 5. Isso não existe, né? Conjunto vazio. Não tem nenhum elemento
que é diferente dele mesmo. Oh, loucura, vazio. Outro conjunto que é vazio, através de uma propriedade, veja, x tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Veja só, quais são os múltiplos de 2? Vamos lá. É só multiplicar pelos naturais. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Observe que o múltiplo de 2 é 0 em números pares. Ele fala que x é ímpar e múltiplo de 2. Não existe número ímpar que é múltiplo de 2, porque são todos pares, né? E o 0. Então, também, isso aqui é uma proposição falsa, que é falso. Se é falso, é um conjunto vazio. X tal que x é maior que 0 e menor que 0. Qual é o número que é ao mesmo tempo maior que 0 e menor que 0? Isso é falso também. Se isso é falso, conjunto vazio. Entendeu? Conjunto vazio? Isso aí. Conjunto universo. Isso é muito importante esse tema, porque os elementos de um conjunto, ele tem que fazer parte de um universo, tá certo? Eu não posso dizer, por exemplo, diga assim, um elemento é um planeta que pertence ao sistema solar. Eu não posso pegar um planeta que não pertence ao sistema solar, porque o universo é outro. É o número que pertence ao conjunto dos naturais. Eu não posso colocar o menos 5, porque o menos 5, apesar de ser um número, ele não está no universo dos naturais, está no universo dos inteiros. Beleza? Daí a ideia, daí a importância do conjunto do universo. Que é quando nós temos que desenvolver um certo assunto de matemática, nós admitimos a existência de um conjunto universo, que é representado, né, pela letrinha U, né? Esse conjunto U recebe o nome de conjunto universo, entenderam? Assim, se procurarmos as soluções reais de uma equação, nós temos que trabalhar em cima do conjunto R, que são o conjunto dos números reais. Vamos ver isso aí em conjuntos numéricos. Se eu desenvolver um problema cuja solução está nos números inteiros, então o universo é o Z, que é os números inteiros. Ou se eu fizer um problema envolvendo a geometria plana, que nosso conjunto universo é um certo plano alfa. Né? Isso aqui é uma letra grega alfa, né? Letra grega alfa. Então, o objeto, o plano, ele tem que estar naquele plano, né? Naquele plano alfa, né? Seja ele uma reta, um ponto, enfim. O universo é muito importante. Eu não posso ter, eu tenho que definir qual é o universo do meu conjunto, tá certo? Porque senão fica muito aberto. Quase sempre a resposta para algumas questões depende do universo de que estamos trabalhando. Veja só que coisa interessante. Considere essa questão. Qual é o conjunto dos pontos P que ficam a igual distância ou equidistante de dois pontos dados A e B, sendo A diferente de B? Qual é o conjunto desses pontos? Quais são os pontos P que ficam equidistantes de dois pontos dados A e B, que A é diferente de B? Veja só, vamos supor, professor, mas qual é o universo? Em que universo? É aí que é a pergunta do aluno, porque a depender do universo, a resposta muda. Veja que interessante. Se o universo for a reta AB, então eu tenho aqui a reta AB, está aqui uma reta AB, tá certo? Ponto A, ponto B. E o meu universo é a reta AB. O que isso quer dizer? Que o ponto procurado, o ponto P, que está equidistante dos pontos A e B, tem que estar na reta AB, porque o universo é a reta. Então, vocês entenderam? O ponto P ele tem que estar no universo. Então, se o universo é a reta, qual é o ponto então? Eu boto esse ponto onde para estar a mesma distância de A e B? Eu boto aqui, ó, bem no ponto médio do segmento AB. Então, a distância daqui para cá, ó, é a mesma. Deixa eu chamar aqui de X, aqui também é X, não é isso? Porque a distância é a mesma. E o ponto P está onde? Na reta B, em cima da reta B, porque é o nosso universo. Ok? Então, veja só onde a resposta desse ponto é um ponto que está na reta, porque o universo nesse caso é a reta. Agora, veja se eu mudar o universo. Veja só o que acontece. Se eu disser que o universo é um plano contendo A e B.
Um plano, entenda como um plano é um quadro, é um plano. Entenda como um plano, uma mesa, um tampo de uma mesa é um plano. Então imagine que o universo é um plano. O ponto pode estar em qualquer lugar do plano. Então veja só que coisa interessante. Então esse ponto P já muda de posição. E o conjunto procurado é a reta mediatriz do segmento AB. Vê que achei interessante. Veja só, eu tenho aqui um ponto A, vamos dizer, eu tenho um plano, né? Como eu tenho aqui, é um plano. Então eu tenho aqui um plano, vou desenhar aqui novamente o plano, tá certo? Para você ter ideia. Eu tenho aqui um ponto A, tenho aqui um plano alfa, vamos dizer, eu tenho aqui um ponto B. Quais são os pontos que estão à mesma distância de A e B? Então, o que é que eu faço? Eu faço aqui um segmento de reta, traço aqui o meio, né? Traço aqui uma reta, ó. Uma reta aqui. Vamos ver em geometria analítica que uma reta eu tenho aí infinitos pontos em uma reta. Então, veja, qualquer ponto que estiver aqui, ó, olha, queridos, qualquer ponto que estiver aqui, ó, qualquer ponto que estiver aqui nessa reta, essa mediatriz do segmento, qualquer ponto, ele vai estar à mesma distância de A e B, ó. Essa distância daqui para cá é a mesma daqui para cá. A distância desse ponto para esse é a mesma daqui para cá. A distância desse ponto para esse é a mesma daqui para cá. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, ó, que o conjunto procurado é a própria reta mediatriz do segmento AB. Qualquer ponto que esteja nessa reta aqui, que essa reta é a mediatriz do segmento AB, porque peguei o ponto médio e tracei uma reta perpendicular, então é mediatriz, a gente chama isso aí na geometria. A gente vai explicar isso aí na geometria analítica. Então, os pontos que compõem essa reta mediatriz do segmento AB, qualquer ponto desse pode ser a resposta. Porque todos os pontos estão à mesma distância de A e B. Por quê, professor? Porque eu usei o universo como o plano. Eu observo que essa reta está no plano. Se a reta está no plano, esse ponto está no plano. Então já mudou a resposta. Ok? Veja só, e se eu coloco esse plano como sendo o espaço? E não só um plano, mas o espaço, né? As dimensões, vamos dizer, né? As 3 dimensões. O conjunto procurado é o plano mediador do segmento AB, perpendicular a AB no seu ponto médio. Vê que legal. Pessoal, realmente é algo inimaginável, mas é necessário a gente aprender isso aqui. Veja só, eu vou trabalhar isso aqui bem direitinho lá também, quando for estudar geometria analítica, lá na frente. O nosso curso, como eu falei, terão centenas de vídeos. Acompanhe, que você vai chegar num nível interessante na matemática. Você não será o mesmo depois desse curso, né? Matematicamente falando, tá certo? Então veja só, eu tenho aqui o plano, né? O plano, né? O universo é o espaço. Então eu posso ultrapassar esse plano. Eu coloquei aqui, ó, o ponto A no espaço, o ponto B no espaço, tá certo? E eu tracei o segmento AB. Ora, venho no ponto médio, que é aqui, é o ponto médio de AB, e desenho um plano. Aqui, ó. Gente, qualquer ponto desse plano, né? Veja, se U é o espaço, o conjunto procurado é o plano mediador. Esse plano aqui, ó. Qualquer ponto nesse plano, esse ponto aqui, ó, né? Ele vai estar na mesma distância daqui para cá. Tá certo? Qualquer ponto do plano. Então, o conjunto procurado é o próprio plano mediador do segmento AB, que ele é perpendicular ao plano AB no ponto médio. Tá aqui, ó. Aqui é o ponto médio. Ponto médio, tá aqui, ponto médio. Ponto médio do segmento AB. Então eu venho no ponto médio, desenho o plano aqui, ó. Chamo de plano mediador. É um plano, é tipo assim, você tem uma reta, você tem um lápis aqui, por exemplo, e eu pegue, né, um mousepad, por exemplo, aqui, ó, no ponto médio aqui, ó, desse meu segmento, eu coloco esse como se fosse um plano, ó. Entrasse aqui dentro, tá? Bem no meio aqui, ó, certo? Aqui no meio. Consegui entrar aqui dentro. Beleza? Isso é um plano mediador, tá certo? Então, quando vocês observam aí, a depender do universo, a gente muda como a resposta, certo? Professor, está difícil.
entender isso aqui. Claro, o curso começou agora, né? Isso é um motivo para você continuar no curso. Se não consegue enxergar esses detalhes da matemática, que não são tão simples, são mais profundos, eu reconheço, isso é um grande motivo da gente continuar juntos nesse curso, tá certo? Beleza? Então veja, portanto, quando vamos descrever um conjunto A através de uma propriedade P, é essencial fixarmos o conjunto universo. Porque a minha resposta vai estar no conjunto universo. Tem que estar dentro desse conjunto universo. Então veja assim, escrevendo o conjunto A é X, pertence a um universo, que eu vou dizer qual é o universo, tal que X tem uma propriedade P, né? X é um elemento formado pelos estados do Brasil. Então, o universo é o Brasil. Quais são os estados que estão no Brasil? Aí, no Norte, Paraíba, Pernambuco, enfim. Entendeu? Tem que estar bem claro qual é o universo. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, vamos lá agora para nossos exercícios, né? Da aula 1. Então, todo final de aula nós teremos algumas questões para recapitular o nosso conteúdo, tá certo? Essa vai ser a nossa didática. Terminou um conteúdo teórico, um exercício. Tá? Então, todo exercício, toda vez que tiver exercício, vai finalizar um bloco de aulas. Questão 1. Dê os elementos dos seguintes conjuntos. X tal que X é letra da palavra matemática. Beleza. Vamos lá. Quais são as letras da palavra matemática? Quais são as letras? M, A, T, E, M novamente, não vou colocar, não precisa repetir o elemento que já tem aqui. A novamente já tem, P já tem, I, C. Pronto, são as letras da palavra matemática. Professor, e essas demais daqui que o senhor não colocou, ó, essa daqui, ó. Não, amigo, já tem, né? Já tem aqui, ó, o M já tem. Não tem que estar colocando duas vezes, tá certo? Detalhe importante. X tal que X é cor da bandeira brasileira. Ah, tem até aquela música, verde, amarelo, azul e branco, forma o pavilhão do meu país. Ave Maria, não sei cantar não. Vamos lá, verde, amarelo, azul e branco, são as cores. Verde, amarela, azul e branca, né? As cores são essas, né? X tal que X é nome do estado brasileiro que começa com a letra A. Quais são os estados brasileiros que começam com a letra A? Deixa eu ver se eu lembro. Geografia. E agora? Acre. Vamos ver. Amazonas. Diga aí, Murilo. Murilo, diga aí um estado que começa com a letra A. Acre, Amazonas. Amapá. Tem outro, Murilo? Tá dormindo aqui. Representando o Nordeste. Cadê? Alagoas. Só para ver, efeito de curiosidade. O Acre, o Amazonas e o Amapá é região norte. Se eu não me engano é. E o Alagoas, região nordeste. Não é isso? Então, ó, observe que o universo aqui, ó. O universo tem que ser um estado brasileiro. O conjunto B, o universo tem que ser as cores da bandeira brasileira. Esse é o universo. E no conjunto A são as letras da palavra matemática. Esse é o universo. Observe que ele dá o universo e a propriedade. Beleza? Item 1, resolvido. Item 2. Quais dos conjuntos abaixo são unitários? Vê que interessante. X tal que X é menor que 9 sobre 4 e X é maior que 6 sobre 5. Observa que aqui ele não deu o universo. Professor, como assim, professor? O universo ele não deu. Como assim? Vamos tentar transformar isso aqui em números decimais, para você entender melhor. 9 sobre 4. Eu posso dividir 9 por 4, não posso? Posso. Vai dar 2, 2 vezes 4, 8, resta 1. 0, né? Dá 2, dá 2,25. Então, 9 sobre 4 é igual a 2,25. Veja agora 6 dividido por 5. Vamos lá, 6 por 5. Vai dar 1,2. 1 vezes 5, 5. Vai dar 1,2. 6 sobre 5 dá 1,2.
Então veja só, o que ele diz? X é um número que ele é menor que 2,25 e ele é maior que 1,2. Aí você pode dizer, não, professor, se eu colocar aqui a reta numérica, né? Colocar aqui os números 0, 1, 2. Aí o x ele é menor que 2,25, que estaria aqui, vamos dizer que aqui estaria 2,25. E 1,2 estaria por aqui. E aqui estaria 1,2. Ah, pessoal, então x seria, qual é o número que está entre 1,2 e 2,25? Ah, pessoal, x é 2. Seria 2 se ele dissesse que o universo aqui era o conjunto dos números naturais. Seria 2. Se ele dissesse x pertence aos naturais, ou x pertence aos inteiros, tal que x é menor que 9 sobre 4 e maior que 6 sobre 5. Aí seria 2. Mas ele não fala o universo. Então, se você for analisar quantos números está entre 1,2 e 2,25? Infinito. Vários números. Ele não fala qual é o universo, entendeu? Por isso não pode dizer que é um conjunto unitário. Eu não posso dizer isso. Aqui, por exemplo, x tal que x é um número que multiplicado por 0 vai dar igual a 2. Pô, qual é o número que multiplicado por 0 dá igual a 2? Nenhum. Qualquer número que multiplicado por 0 dá 0. Então isso aqui é uma proposição falsa. Se isso aqui é uma proposição falsa, é um conjunto vazio isso aqui. Né? Isso é falso. Né? Ele fala que x tal que 0 vezes x igual a 2. Ou seja, com outras palavras, x é um número que multiplicado com 0 dá 2. Não, isso é falso. Isso é falso, conjunto vazio. X tal que x é inteiro e x ao quadrado é igual a raiz de 3. Vamos chamar a atenção disso aqui, tá certo? X ao quadrado é igual a raiz de 3. Como eu resolver essa equação? Vai ter um volume de equação, mas vamos adiantar. Para a gente aprende lá no ensino fundamental, principalmente no nono ano, né? Que para eliminar o quadrado, basta achar do outro lado a raiz quadrada. Então, x é igual a, mais ou menos, raiz quadrada de 3. Ora, e a raiz de 3, a gente vai aprender em conjunto numérico, que é um número irracional. Isso aqui é um número irracional. Se é um número irracional, quer dizer o seguinte, que não tem nenhum número inteiro que tenha isso como solução. Ou seja, é irracional e não inteiro. Então isso é falso. Se é falso, vazio. O universo estaria errado. Tá certo? No campo dos inteiros eu não consigo resolver essa equação. Eu tenho que ir para um campo maior, um campo dos irracionais. Tá certo? Dx tal que 2x mais 1 igual a 7. A solução dessa equação. Vamos achar x tal que... Qual é o número que essa equação vai me dar como resposta x? Vamos resolver? 2x mais 1 igual a 7. Então faz 2x igual a 7 menos 1, né? 2x igual a 7 menos 1, 6. X igual a 6 dividido por 2, é igual a 3. Então, x igual a 3. Ah, tá. Se x é igual a 3, se a solução é x igual a 3, 3 é um número, então é um conjunto unitário. Né? É um número só. Ah, tá. Então, o conjunto D é formado pelo elemento 3. Isso sim é um conjunto unitário. Ah, então aqui está correto. O D. Beleza? Vamos lá, vamos embora. Questão 3. Quais dos conjuntos abaixo são vazios? Vamos lá. X. 0 vezes x igual a 0. É diferente do item anterior. Aqui eu estou dizendo que 0 multiplicado por x é igual a 0. Isso é verdade. Qualquer que seja o x. Qualquer x. Se x for igual a 2, 2 vezes 0, 0. Se x for igual a 3, 3 vezes 0, 0. Então, não posso dizer que isso aqui é vazio, já que isso aqui é verdadeiro. Se isso aqui é verdadeiro, isso implica que o conjunto não é vazio.
Não é vazio. Ele só é vazio quando é falso, claro. Beleza? Ele só é vazio quando a propriedade é falsa. Quando a propriedade é verdadeira, ele não é vazio. Porque vai existir elementos, né? Isso aí é lógico, né? Vê só. X é maior que 9 sobre 4. Nós já mostramos na questão anterior que 9 sobre 4 dá 2,25. E x é menor que 6 sobre 5. 6 sobre 5 é 1,2. Isso aqui é vazio. Por que é vazio? Porque isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Pessoal, como assim? Imagine qual é o número que é maior que 2,25 e ele é ao mesmo tempo menor que 1,2? Esse número? Não. Então isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, o conjunto é vazio. Entendeu? Se a propriedade é falsa, o conjunto é vazio. Beleza? Isso aqui, x tal que x, é divisor de zero. Por exemplo, os divisores de 8. Eu consigo dividir. É 1, 2, 4 e 8. Divisor de zero, eu consigo dividir vários números por zero. Você vai dar zero, mas eu consigo. Então, existe. Então, não é vazio. Nem muito menos, x é divisível por zero. Né? Quando eu divido por zero, ele não falou aqui o universo, viu? Ele não falou aqui, no campo dos reais. Não falou isso. Ele falou que x é divisível por zero. É um número, eu consigo dividir por zero. Quando eu divido por zero, eu tendo para o infinito. Né? Então existe, assim, dessa forma, um conjunto não é algo impossível, né? Que não existe. Existe, tá certo? Agora sim, quando é zero por zero, existe uma indeterminação. Lá em limites, a gente estuda isso. Né? Lá quem vai fazer curso superior na área vai entender isso. Mas aqui, o conjunto abaixo que é vazio é quando a propriedade é falsa. Então, letra B. Ok? Com isso, finalizamos o primeiro bloco de aula. Ok? Forte abraço.